Antes de enfrentar as questões propriamente ditas, é importante informar o seguinte: em 2005, o Brasil expediu uma importante e moderna legislação sobre recuperação de empresas. Este período foi extremamente útil para a maturação desses institutos, porque vivenciamos inúmeras experiências. Empresas de todos os portes lançaram mão desses remédios. Pequenas, médias, grandes companhias nacionais se utilizaram desses remédios e que têm se mostrado extremamente eficientes para o soerguimento das empresas em crise e para a salvaguarda das empresas que possam adentrar numa crise econômica financeira. Isso permitiu uma evolução e ótimas construções pela classe empresarial e também pelos tribunais. Toda essa evolução e toda essa construção pode e deve ser utilizada atualmente para que os institutos possam sim alcançar o seu objetivo e a eficiência da recuperação das empresas. Vamos expor, portanto, como que é todo um procedimento de reestruturação de uma empresa em crise. Nós costumamos afirmar que esses procedimentos são compostos de pelo menos 3 fases. A primeira fase nós chamamos de diagnóstico. Também é utilizado o jargão de due diligence. Ela é extremamente importante por diversas razões. A primeira delas é que nessa fase de diagnóstico é feito o que nós apelidamos de um raio-x da companhia. Como que são seus ativos, como que estão e são as suas dívidas, qual a organização dessas dívidas por classes de credores, por espécies de credores, isso é extremamente importante. Qual a capacidade que essa companhia tem de geração de caixa no momento e no futuro. E diante desta análise, é possível aferir a seguir qual é o melhor remédio, qual o meio adequado para a salvaguarda desta companhia. O diagnóstico também é extremamente importante por uma questão que nós consideramos crucial, que é o momento do empresário tomar a decisão de lançar mão de algum remédio ou de algum instrumento de recuperação. Não raras as vezes, nós percebemos que a perda desse time possibilita que a crise torne-se generalizada de tal maneira a dificultar ou até, em situações mais extremas, inviabilizar, impossibilitar qualquer forma de recuperação. Portanto, o momento ideal é crucial para o sucesso da tomada do soerguimento e da eficiência da sua recuperação. O que se percebe também é que algumas medidas prévias que são tomadas, elas geram consequências futuras. É muito comum o empresário, na dúvida ou na incerteza, tentar por si só se recuperar ou evitar a sua crise e realizar alguns negócios, alguma composição junto aos seus credores que também venha a comprometer um futuro processo de reestruturação. Por exemplo, acordos com o comprometimento de patrimônio da companhia ou até dos bens pessoais dos sócios, que depois, da maneira como eles são celebrados, praticamente não sujeitam, não permite que aquele crédito se submeta a uma condição de um plano de recuperação judicial. Isso, em algumas situações extremas, dificulta ou até impossibilita a tomada ou a eficiência de um dos remédios de recuperação. Portanto, o diagnóstico é muito importante para verificar qual a situação e qual a capacidade momentânea e futura da empresa, qual o momento ideal para que ela seja, para que esses instrumentos sejam adotados e, principalmente, para que ele possa identificar qual é o melhor remédio, qual é o melhor instrumento para essa empresa especificamente. É também muito importante que esse diagnóstico, ou essa fase de diagnóstico e de due diligence, seja feita por profissionais especializados na matéria, ou seja, especializados em recuperação de empresas. E aí, já adianto uma questão que também é crucial.
O processo de reestruturação é uma tarefa multidisciplinar. Envolve profissionais especializados na área jurídica, na área contábil. Os contadores são profissionais de extrema importância em todo o processo de reestruturação e não só úteis, mas imprescindíveis nessa fase de diagnóstico. Auditores especializados também nessa área, consultores administrativos, financeiros e até, dependendo do caso, comerciais. Ou seja, é importante ter essa noção de multidisciplinariedade especializada para a reestruturação da empresa. Portanto, é extremamente necessário que o diagnóstico seja realizado por profissionais que vão fazer justamente com o enfoque da recuperação da empresa. Destacar as informações que são necessárias com este propósito. Concluído o diagnóstico, é possível passar para o que nós chamamos de fase 2 do processo de reestruturação de uma empresa. E a fase 2 é identificar qual o melhor plano de ação. Qual o plano de ação que julga-se mais adequado e eficiente para aquela companhia especificamente. Já que cada companhia, cada situação, cada mercado pode permitir ou exigir caminhos diferentes. Então nós temos inúmeros caminhos que possam ser utilizados visando a recuperação de uma empresa em crise. Nem sempre a recuperação judicial é o caminho necessário, ou a extrajudicial. Então, por exemplo, em primeira mão, verifica-se se é possível a recuperação ou a reestruturação da empresa através do que se apelida de engenharias. Imagine-se que uma empresa possa ter uma crise do ponto de vista trabalhista, ou fiscal, ou bancária. O que é uma engenharia? É verificar a situação de créditos, de passivos, de ativos relativo a esta área especificamente e busca-se a negociação e adequação com os credores relativa a essa área, ou área trabalhista, ou área fiscal, ou área bancária. Se a crise está, de certa forma, generalizada, que essas engenharias, isoladas ou em conjunto, mostram-se eficientes, buscam-se ainda outras formas extrajudiciais, sem a utilização dos instrumentos previstos em lei, para tentar salvaguardar essa empresa. Há um instrumento que é muito em voga no mercado e é um jargão que se chama Standstill Agreement. O que é isso? É uma negociação, um acordo coletivo com os seus credores, justamente para que a empresa possa evitar um comprometimento de caixa ou possa viabilizar o cumprimento das suas obrigações nos seus respectivos vencimentos. Então busca-se uma espécie de acordo coletivo com os seus credores. Por vezes, dependendo do número de adesão a esse acordo coletivo, ele possa ser suficiente e a empresa não precisa lançar mão de um dos instrumentos previstos na lei, como o caso a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial. Da mesma forma, se a crise está de certa forma, os créditos pulverizados e a crise generalizada, pode ocorrer que o Standstill Agreement não seja suficiente ou que o empresário não consiga um número de adesão suficiente para que ele possa, de uma maneira segura, enfrentar esse seu momento de crise. Portanto, aí sim, quando esses instrumentos que nós apelidamos de extrajudiciais possam se mostrar insuficientes ou não conferir a certeza e a segurança necessária, aí sim analisa-se e verifica qual dos instrumentos previstos em lei possa ser mais útil e eficiente para salvaguardar a empresa. E nesse sentido, então nós temos na legislação, essa a qual eu me referi, que foi expedida em 2005, é a Lei 11.101 de 2005, a conhecida Lei de Recuperação de Empresas. Ela possui dois instrumentos jurídicos específicos para o soerguimento e salvaguarda das empresas em crise. Nós temos a recuperação extrajudicial e temos a recuperação judicial. O caminho que se percorre normalmente na escolha do melhor plano de ação, nessa fase 2, que é a escolha do plano de ação, é o seguinte. Primeiro, verifica-se se as engenharias isoladas são suficientes. Se não for, depois verifica-se se é possível
implementar um Standstill Agreement. Se ele se mostra insuficiente ou incerto, inseguro, o próximo caminho é verificar se cabe, se é adequado ou suficiente para essa companhia a recuperação extrajudicial. E aí sim, se verifica se a recuperação extrajudicial se mostra ineficiente, aí sim lança-se mão da recuperação judicial. Quero expor com isso que normalmente a recuperação judicial é vista como o último caminho ou o último remédio da companhia. Ou seja, utiliza-se ela se realmente for extremamente necessário para o soerguimento da empresa. Mas, para fins de exposição, nós vamos começar falando primeiro da recuperação judicial, porque depois facilita a demonstração das principais diferenças entre a recuperação judicial e a extrajudicial e também a exposição das suas vantagens e das suas desvantagens. O que é a recuperação judicial? A recuperação judicial é um processo, é uma ação. Ou seja, o empresário entra com uma ação na justiça com um propósito: elaborar um plano de recuperação e submeter esse plano de recuperação para aprovação dos seus credores. Mais adiante, nós vamos expor com mais detalhes o que pode compor, o que pode conter esse plano de recuperação. Mas o propósito da recuperação judicial é esse: é submeter numa ação na justiça um plano de recuperação para deliberação e aprovação dos seus credores. O que é preciso para propor essa recuperação judicial? Inicialmente, é importante destacar que no momento de entrar com a recuperação judicial, o empresário ainda não precisa ter elaborado e estar com seu plano de recuperação judicial pronto. Ele apenas precisa demonstrar que possui os requisitos mínimos exigidos pela lei e juntar uma série de documentos. Pela nossa experiência, nós vemos que dificilmente o empresário não possui esses requisitos mínimos. Para se ter uma ideia, eles são o seguinte: não ser falido, ou seja, não ter a sua falência decretada, não ter obtido recuperação nos últimos 5 anos, não ter administrador ou controlador condenado por crime falimentar. Portanto, são requisitos estar no mercado há pelo menos 2 anos, enfim, são requisitos que normalmente o empresário encontra para poder entrar com o processo de recuperação judicial. Além disso, como eu falei, é necessário juntar uma série de documentos que a lei exige, que são documentos que também todo empresário possui. Por exemplo, as demonstrações financeiras dos últimos 3 anos, a relação dos seus credores, os seus ativos, a identificação dos seus sócios, os extratos bancários, a relação dos seus empregados, enfim, são informações, são documentos exigidos pela lei que todo empresário possui. Uma vez entrado com a ação e demonstrado esses requisitos e esses documentos, o juiz vai dar uma primeira decisão que a gente chama de decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Essa decisão é extremamente importante e extremamente útil, porque além de organizar o processo de recuperação, ela vai blindar a companhia, vai blindar a empresa de todas ou contra todas as ações judiciais, todas as execuções e ações judiciais que contra ela já foram propostas ou que venham a propor. Nós chamamos isso, nós apelidamos isso de stay period, ou seja, tudo que existe contra aquela companhia é paralisado por um período de 180 dias. Esta paralisação dessas ações, elas também ocorrem em relação aos pagamentos. Quer dizer, a partir do momento do deferimento, a empresa para de pagar com todas as suas obrigações existentes até a data do pedido, sejam elas vencidas ou sejam elas vincendas. As novas obrigações precisam ser pagas, mas as obrigações que já existem, elas são suspensas por esse prazo de 180 dias. Ou seja, uma das grandes vantagens da recuperação é este fôlego que o empresário consegue para dar continuidade às suas atividades.
Essa suspensão de pagamentos é de toda a ordem. Fornecedores, prestadores de serviços, instituições financeiras, encargos financeiros, que muitas vezes são extremamente elevados e que possam estar estrangulando a situação financeira da companhia. Portanto, esse denominado stay period, esse prazo de 180 dias é extremamente útil e em muitos casos mostra-se essencial e em outros até suficientes para o soerguimento da empresa. Essa é uma das grandes vantagens que tem a recuperação judicial. Quais as principais vantagens da recuperação judicial, além desse stay period que nós acabamos de expor? Uma delas é que, isso é importante que se exponha, o empresário ele não perde o controle e a administração da sua companhia. Ou seja, a recuperação judicial é um instituto que visa o soerguimento, a superação da empresa nas mãos do próprio empresário. Então, ele mantém o controle, mantém a administração, mantém a gestão, mantém a disposição sobre os seus ativos. Quando do deferimento, o juiz nomeia uma figura que se chama administrador judicial. Muitas vezes há uma certa incompreensão sobre o que significa ou qual a função desse administrador judicial. Ou seja, ele não vai, ao que possa entender, ele não vai assumir a administração da companhia. Ele não vai, como nós apelidamos, assumir a caneta da empresa. Esta continua, como eu falei, nas mãos dos atuais sócios e dos atuais administradores. A figura do administrador judicial tem a função precípua de ser um fiscal do juiz, né? Uma fiscalização do processo, mas não necessariamente uma administração propriamente dita. Não é alguém que necessariamente vai passar a cumprir um expediente dentro da empresa. Essa fiscalização normalmente se dá com a expedição de relatórios mensais de como que está o andamento da empresa, a sua situação de receitas e de despesas, para que haja uma informação mensal de como que se está se dando o andamento das atividades da empresa em recuperação judicial. Esta é a função dessa figura administrador judicial, alguém de confiança e nomeado pelo juiz para que exerça a fiscalização do andamento do processo. Como é elaborado e o que pode conter um plano de recuperação judicial? Primeiro, é importante destacar que, ao contrário da antiga concordata, que mostrou-se um instrumento absurdamente ineficiente para a solução das empresas, o atual Instituto da Recuperação Judicial permite que o plano de recuperação judicial contenha meios ilimitados. Ou seja, ele é elaborado pelo próprio empresário, utilizando-se de meios que ele julga necessários e suficientes para o seu soerguimento. Aqui, então, é importante repetir um ponto, que o processo de recuperação judicial exige um trabalho multidisciplinar. Quem vai elaborar esse plano de recuperação judicial? O empresário pode participar juntamente com uma equipe de profissionais especializados e, repito exaustivamente, multidisciplinar. Eis a importância aqui dos contadores, eis a importância dos auditores, dos consultores administrativos e financeiros e também a assessoria jurídica que vai balizar as possibilidades, os limites jurídicos que um plano de recuperação judicial pode conter. Que, como eu disse, pode conter meios ilimitados. Então, o mais comum é o perfilamento do seu passivo. Então, o empresário vai, através do plano, fazer uma proposta financeira para os seus credores, uma proposta de pagamento dos seus credores. Permita-se utilizar alguns exemplos práticos. Tem-se visto nos processos planos de pagamento de 10 anos, 15 anos, 20 anos, com pagamentos anuais, parcelas anuais, que podem ser escalonadas de acordo com a previsão do fluxo de caixa. Pode conter deságio, ou seja, descontos desse passivo. Normalmente tem-se visto descontos que vão de 30%, 40%, 50%, ou até, em situações extremas, descontos superiores
a 50%. É possível separar as propostas. Uma proposta financeira para uma classe de credores, que é o trabalhista, outra proposta financeira para credores com garantia real, outra proposta para credores cuja classe é composta dos fornecedores e prestadores de serviço, outra proposta para os credores que são micro e pequenos empresários. Ou seja, a legislação permite que o empresário possa adequar a sua proposta conforme a sua realidade de passivo, a sua realidade de geração de caixa e a sua realidade de ativos, ou seja, a possibilidade que ela possa ter de angariar recursos para pagamento dos seus credores. Esta é a grande utilidade de que a lei permite meios ilimitados. Outras questões interessantes. A lei permite um tratamento diferenciado para determinados credores, por exemplo, que são aqueles que nós chamamos de credores parceiros, aqueles credores que são essenciais à continuidade da empresa, que não podem se submeter às mesmas condições de outros credores sob pena de comprometer esta continuidade. Então, é possível a previsão, além de condições de pagamentos diferenciadas, mas o que nós chamamos de aceleração de pagamentos, por exemplo, para aqueles fornecedores que continuam a conceder créditos para a empresa, créditos financeiros ou vendas a prazo ou prestações de serviços também a prazo, enfim, aqueles que se mantêm parceiros, que continuam a conceder créditos, é possível prever uma condição especial. E em algumas situações extremas, até não submeter certos parceiros ao plano. Isso é possível. A lei permite manter as condições originais de pagamento de determinados credores, desde que isso esteja no plano e desde que esteja submetido a uma aprovação do plano como um todo. Quero expor com isso de que o plano de recuperação é algo essencial, é o segredo da recuperação e a importância de nele conter essa expertise multidisciplinar para que através dele se consiga encontrar qual é o melhor remédio para aquele caso específico, para aquela empresa que está em crise. Outros meios que um plano de recuperação judicial pode conter. Por exemplo, um aumento de capital. A companhia cria novas cotas ou novas ações e oferece essas cotas e ações aos seus credores. É uma ideia que, dependendo do caso, se mostra extremamente útil. Ou seja, determinado credor deixa de ser credor e passa a ser sócio da companhia. Ou, se não há o interesse de ter mais sócios ou os credores não querem se tornar sócios, pode fazer uma emissão de papéis de valores mobiliários para pagamento dos seus credores e não pagá-los exclusivamente com caixa. São apenas ideias e possibilidades para mostrar a amplitude e de que esses meios são simplesmente ilimitados e que o empresário pode lançar mão. É muito utilizado também o instituto ou o meio de venda de ativos, total ou parcial. E por que ela tem se mostrado útil? Porque é uma venda de ativos que ocorre dentro do processo, ou seja, de uma maneira clara, deliberada, através de um dos instrumentos de venda previstos na lei e, consequentemente, ela é chancelada pelo Poder Judiciário. Portanto, a recuperação judicial permite com que algumas vendas sejam realizadas por empresas que, se não tivessem em recuperação judicial, aquela venda não era possível. Por exemplo, a existência de CNDs, de certidão negativa de débitos fiscais. Por vezes o empresário possui dívidas fiscais, não consegue a expedição de CND e não consegue vender os seus ativos. Pois se eles forem vendidos dentro de um processo de recuperação judicial, dentro de uma das formas que a lei permite, é possível fazer a venda de ativos e utilizar esses ativos para ou pagamento dos seus credores, ou para a composição de caixa, enfim, aquilo que o plano vai propor. A venda de ativos dentro de um processo de recuperação judicial, portanto, ela confere muita segurança a quem compra esse ativo, pois adquirir um ativo em processo de recuperação judicial protege o adquirente contra as responsabilidades ou as dívidas do empresário devedor.
Portanto, ele não está sujeito ao risco de fraude à execução, não está sujeito ao risco do que a gente chama de sucessão, que é o fato de você adquirir um ativo e herdar as dívidas do vendedor. Enfim, a recuperação judicial tem se mostrado extremamente útil para a venda de ativos, repito, total ou parcial, para que o empresário, portanto, possa utilizar isso como uma das formas de soerguimento e não depender apenas da geração do seu caixa, que por vezes está limitada ou por vezes está comprometida. Uma questão importante na recuperação judicial diz respeito ao passivo fiscal, ou seja, as dívidas tributárias que o empresário possui. Num primeiro momento, a legislação diz que as dívidas tributárias não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Isso quer dizer que o empresário não pode, no seu plano de recuperação judicial, propor uma forma de pagar suas dívidas tributárias. Mas, num segundo momento, a lei garante parcelamentos especiais para quando a empresa está em recuperação judicial. Existe uma legislação prevendo parcelamentos tributários estaduais, existe uma outra legislação prevendo parcelamentos de tributos federais. Então, as questões fiscais, elas não são submetidas ao plano, porém são submetidas a um parcelamento específico. O Poder Judiciário construiu uma farta jurisprudência para proteger as empresas em recuperação judicial contra os executivos fiscais. E essa proteção foi justamente impedir que bens da companhia sejam penhorados, sejam constritados em executivos fiscais, delegando a competência sobre essas penhoras ao juiz da recuperação judicial. Ou seja, aquele juiz que tem uma visão geral sobre a condição do empresário, a forma como ele está buscando a sua recuperação e, consequentemente, aquele juiz que busca a eficiência do soerguimento da empresa que está em crise e o resultado da sua recuperação. Portanto, a recuperação judicial tem se mostrado, sim, útil quanto ao equacionamento dos problemas e das dívidas tributárias que o empresário possui. Uma demonstração de que o propósito da lei é conferir meios ilimitados de recuperação, que há uma previsão expressa de que o empresário pode propor no seu plano uma redução salarial. Isso está expresso na lei. Então ele pode adequar a situação dos seus trabalhadores, ainda que temporariamente, ainda que neste período de crise e de que é necessário para ela se reerguer, uma modificação das condições salariais e de remuneração dos seus colaboradores. E isso, repito, está expresso na lei como possibilidades. Outros exemplos que a lei traz de que pode conter um plano de recuperação são as operações societárias. Ou seja, o empresário pode sugerir uma cisão, uma incorporação, uma fusão, isso também está expressamente previsto. Além disso, há uma previsão de vendas de UPI, unidade produtiva isolada. Isso é uma expressão que a lei utilizou, o mercado não utilizava muito essa expressão. Ou seja, imagina a venda de um parque industrial, de uma loja, de uma agência. Isso é chamado de unidade produtiva isolada. E a lei coloca e garante expressamente que o adquirente não se responsabilizará pelas dívidas geradas naquela unidade, naquele estabelecimento, seja ela de ordem trabalhista, fiscal, perante consumidores, ambientais e etc. Ou seja, a lei visa dar, sim, total segurança com aqueles que venham a contratar ou adquirir ativos de uma empresa em recuperação judicial. Por isso que a recuperação judicial tem se mostrado um meio eficiente, muito mais eficiente do que aquela antiga concordata, aquele instituto engessado que não conseguia salvaguardar e soerguer as empresas em crise. Uma outra vantagem do processo de recuperação judicial é que o curso do processo é extremamente curto. Ou seja, depois que o plano é aprovado pelos credores numa assembleia, e já vamos explicar um pouco mais como se dá essa aprovação, o juiz concede uma decisão que chama decisão de concessão da recuperação judicial, onde ele vai transformar todo aquele antigo passivo num novo passivo previsto nesse plano
para pagar em 10, 15, 20 anos, como nós expomos. Porém, o processo ele vai durar apenas 2 anos a partir dessa decisão de concessão. Durante 2 anos, se o empresário cumprir todas as obrigações que ele se comprometeu nesse período, o juiz encerra com o processo. Ou seja, a empresa deixa de ser uma empresa em recuperação judicial, ela tira o crachá da empresa de recuperação, passa a ser uma empresa como qualquer outra, mas que tem obrigações a cumprir num plano de recuperação, assim como pode ter obrigações a cumprir de um contrato, de um título de crédito, ele tem obrigações de um plano, mas ele não está mais em recuperação judicial. Ou seja, o processo é extremamente curto. Também há outra enorme diferença da concordata, que enquanto todas as questões não estivessem resolvidas e cumpridas, o processo perdurava. Então nós tínhamos concordata de 5, 10, 15, 20 anos, e isso comprometia sobremaneira a condição até creditícia da companhia que está em recuperação. Então essa duração curta do processo tem se mostrado também como uma enorme vantagem da recuperação judicial. A aprovação de um plano de recuperação judicial normalmente ocorre numa Assembleia Geral de Credores, onde ela se dá por maioria de credores. Essa maioria, ela é diferenciada, o critério do que é maioria é diferente de acordo com a classe de credores. Então, por exemplo, na classe dos credores trabalhistas e na classe dos micro e pequeno empresários, o critério de maioria a gente chama que é por cabeça, é por número de credores, independentemente do valor dos seus créditos. Nas outras classes, a classe com garantia real, ou seja, aqueles créditos que têm um bem garantido, e na classe que a lei chama quirografários, isso é um termo muito técnico-jurídico, quer dizer aqueles créditos que não têm garantia real, nessas duas classes, a maioria é determinada por cabeça e também por valor, sempre comparativo dentro de cada classe. Portanto, a aprovação de um plano se dá por maioria simples dos credores que comparecem a uma assembleia para votar, e essa maioria é separada por classe. Agora, é muito importante dizer que, uma vez estando amparado por profissionais especializados, jamais se vai a uma assembleia sem ter uma noção do que vai acontecer. Ou seja, durante o processo de recuperação judicial, essa equipe multidisciplinar é que vai em busca do mercado, vai em busca dos credores, para que se obtenha previamente dos credores a aprovação das condições do plano. Por isso que muitas vezes as condições do plano elas são modificadas de acordo com a reação do mercado e dos seus credores. Ela pode ser modificada inclusive durante a assembleia, mas é evidente que um processo de recuperação eficiente, a assembleia só ocorrerá quando essas negociações todas estão concluídas e para que a assembleia possa ocorrer de uma maneira segura e eficaz para aprovar aquele plano que é necessário e suficiente para salvaguardar a empresa. Daí a importância, repito exaustivamente, de uma equipe multidisciplinar especializada em recuperação de empresas, que juntamente com o empresário, porque o empresário não fica afastado dessa tomada de decisões, possa-se, portanto, alcançar essa eficiência na superação. Nós temos a satisfação de dizer que jamais tivemos qualquer insucesso numa assembleia de credores que possa ter um resultado diferente daquele que almejávamos. Então, é justamente esse trabalho de preparação e de condução que é essencial para a reestruturação da empresa. Portanto, a recuperação judicial tem se demonstrado, sim, um instrumento eficiente para a superação da crise das empresas. Principalmente se todas essas fases expostas puderem ser percorridas com eficiência. Ou seja, a primeira fase, que é o diagnóstico, que vai identificar a necessidade ou não da tomada de algum plano de ação. A segunda fase, que é a escolha do melhor plano de ação. E a terceira fase, que é a execução do plano de ação. Uma vez a companhia adotando de uma maneira eficiente e especializada todas essas fases, e mais do que isso, apresentando
um plano e uma proposta que realmente ela precise, que realmente ela seja necessária e suficiente, o mercado vai sim ver com bons olhos que a empresa está querendo nada mais do que superar a sua crise. Sobretudo no momento como atual, onde a crise é generalizada e está atingindo todas as classes e todos os setores empresariais. Vamos então falar um pouco da recuperação extrajudicial. Como foi exposto, na recuperação judicial, primeiro o empresário propõe uma ação e lá no curso dessa ação é que um plano é apresentado e submetido à deliberação dos seus credores. Na recuperação extrajudicial, o procedimento é inverso. Primeiro, o empresário elabora um plano de recuperação de acordo com as suas necessidades e vai ao mercado buscar a adesão mínima prevista em lei aos credores que ele quer submeter. Essa adesão é de 3/5. Se ele obtém a adesão de 3/5, então ele leva esse plano ao judiciário para homologação do juiz. Então, lá no judiciário não terá mais assembleia de credores para aprovação, porque essa adesão, essa aprovação já consta no plano que foi levado ao judiciário. Se esses 3/5, no mínimo, aprovam, os outros 2/5 têm obrigatoriamente que se submeter às condições desse plano. Portanto, o processo na justiça é basicamente de homologação daquilo que o empresário e os seus credores já previamente ajustaram. Ele tem algumas vantagens, que é uma menor exposição, né, do que na recuperação judicial, onde ele primeiro se expõe e apresenta as suas condições e o seu plano, mas então há essa menor exposição, é um procedimento mais curto, muito mais célere. Às vezes ele não se mostra eficiente o suficiente porque o crédito está, de certa forma, pulverizado, que ele não permite que, de uma maneira, num prazo necessário e razoável, se consiga esta adesão. Mas, como é um procedimento aparentemente mais simples e mais célere e com uma menor exposição, normalmente, naquela fase 2, na escolha dos meios, primeiro vislumbra-se se há a possibilidade e a eficiência de uma recuperação extrajudicial. Caso ela não se mostre possível ou necessária ou eficiente, então é que se parte para a recuperação judicial. A recuperação extrajudicial possui, sim, as suas limitações. Por exemplo, ela não submete, o empresário não pode submeter às condições do plano o seu passivo trabalhista, o que isso não necessariamente é um impeditivo, porque a condição trabalhista pode ser ajustada em separado, ou via sindicato, ou diretamente com seus trabalhadores. Outra questão é que não há blindagem durante esse período de negociação. Não há blindagem justamente porque não há ação judicial. Porém, é um caminho que deve ser enxergado, deve ser visto se há possibilidade da sua eficiência. E repita-se, apenas na hipótese de não ser eficiente ou de não ser possível é que lança-se mão da recuperação judicial. Portanto, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial têm se mostrado, sim, meios eficientes para a superação da crise das empresas no Brasil. Já temos muita experiência e um amadurecimento suficiente para essa eficiência, quando bem utilizado. E o que quero dizer quando bem utilizado? Quando bem planejado e os meios adotados são suficientes para a superação desta crise. O bem utilizado não é apenas durante o processo de recuperação judicial, mas é aquele que visa a sobrevida da empresa, a continuidade da empresa, para que ela continue a ser vista com uma boa imagem perante o mercado, os seus parceiros e os seus fornecedores. Sim, desta forma, os institutos são bem utilizados e vão alcançar os seus objetivos.